Romanos capítulo 15. Versículo 15. Paulo diz: entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. É sempre bom quando o Espírito Santo ele faz o preparo, ele faz a antessala do segundo momento, né? E a reunião um pouquinho mais densa hoje, né? Reunião que a gente não teve muito tempo para ficar de pé, cantar cânticos, e é isso mesmo, né? O Espírito Santo tem seus movimentos, talvez ele queira nos impressionar mais hoje, numa direção que o Marcelo já destrancou a porta para mim. Eu gostaria de trazer uma contribuição que vai muito nessa direção. Então é muito bom ter essa confirmação, porque a meditação que eu fiz nesse texto e nessas semanas eu tenho tentado trazer para a minha experiência pessoal é essa expressão que Paulo usa, sagrado encargo. Sagrado encargo. O Senhor Deus, Ele quer pesar meu coração com algumas coisas. E é claro, nós temos que fazer esse exercício, né? O que pesa o meu coração? Aonde o meu coração descansa ou onde o meu coração se inquieta? Qual que é a agenda que define meu coração e quem eu sou de fato? Alguém já disse que poderíamos ser definidos. Eu sou a expressão das minhas vontades. Você é a expressão das suas vontades. Você externaliza, talvez a gente faça muito esforço para que as pessoas não percebam isso. Mas, de fato, nós somos um conjunto de vontades que definem quem eu sou. E a gente vê aqui uma pessoa plena de propósito, com muita clareza. Deus me deu graça para pregar o Evangelho conforme o sagrado encargo que Ele me deu. E pensando nisso, enquanto o Marcelo falava dessas situações todas, eu me lembrei, não sei quantos já viram isso, eles dizem que quando acharam o diário de Franz Kafka, aquele boêmio alemão, nem sei se era alemão, mas eles dizem que no dia 2 de agosto de 1914, no diário de Kafka, está escrito assim: hoje a Alemanha declarou guerra à Rússia. Hoje às 16 horas eu tenho natação. E isso, muitas pessoas comentam essa situação, porque o que passa na cabeça das pessoas, o que passa na sua e na minha cabeça, quando a gente fala assim, não, hoje eu falei sobre vida eterna, sobre bem e mal, sobre reinos, impérios, eu falei sobre questões fundamentais de uma guerra espiritual que existe nesse planeta, eu falei da possibilidade de me salvar, de me perder, e hoje também às 16 horas tem futebol, e às 19 horas tem pizza, e amanhã às 10 horas tem trabalho. Não daria para a gente colocar todas essas coisas na mesma página, certo? Então, todas essas outras coisas, elas existem. Mas nós precisaríamos estar diante do Senhor para entender qual que é o sagrado encargo da nossa história individual. O que me define, aquilo que eu tenho muita clareza diante de Deus, que fala, não, isso vem do Senhor Deus para mim, e isso começa a me definir como ser humano. Isso define a minha história. Isso define os caminhos que eu escolho para mim. Sagrado encargo. Não dará tempo, porque antes de falarmos do encargo ministerial, que até é o caso aqui do apóstolo Paulo, antes de falarmos que o nosso Senhor Deus não quer que nenhum de nós seja um participante do reino dele de uma forma ociosa, não fomos salvos para assistirmos alguma situação, mas fomos salvos para participar do reino do Senhor, sermos servos dele, nos ministérios,
nos encargos que Ele tem a cada um de nós. Mas antes de falarmos sobre o sagrado encargo ministerial, é muito importante propor para os irmãos um sagrado encargo existencial. Porque o meu serviço ao Senhor, ele precisa ser consequência de uma consciência de existir para Ele, né? Para que a gente não incorra na religião. Porque é possível eu servir ao Senhor e meu coração não ser dele. Como muitas vezes nós vemos isso nas Escrituras. E o Senhor Deus não está procurando, em primeiro lugar, o meu trabalho. O nosso Deus não precisa do nosso serviço. Ele não precisa. Servi-lo é um privilégio para nós, mas não é uma necessidade de Deus, né? O que o Senhor quer é o nosso coração. E é claro, o meu coração pertencendo ao Senhor Deus, Ele vai me conduzir a encargos de serviço a Ele. Então é como aquela música do Asaf Borba. É possível dar sem amar, mas é impossível amar e não dar. Então é possível nós ouvirmos o Senhor um dia, você fez, mas você não permitiu que eu fosse o seu Senhor. Apartai-vos de mim, vós que viveis uma vida ilegal. Essa palavra no grego, anomia, uma vida sem lei. Você fez o que quis o tempo inteiro. Inclusive, você decidia quando me servia. Você acha que é esse o senhorio que eu quero? Você acha que é isso que eu quero? Você acha que eu preciso da oferta que você põe no gasofilácio? Do dinheiro que você oferta? Você acha que eu estou aqui com a lista de chamada, vendo quantas reuniões você participa? Você acha isso mesmo? Mas Senhor, eu não fez, mas você não entendeu que antes de fazer, eu estou buscando uma relação de ser. Então, o encargo, né, que eu fico pensando, esse sagrado encargo do Senhor, ele é primeiramente existencial. Eu preciso encher minha vida de propósito. Eu preciso ter sentido ao acordar de manhã. Mais angustioso do que a ideia da morte é a ideia de não saber por que vivemos, né? A grande agonia do homem é uma vida sem propósito, não é morrer. Nós vemos grandes homens de Deus muito tranquilos indo para a morte, muito, como veremos hoje, Paulo dando esse testemunho. Porque a questão nossa não é o morrer, porque algumas coisas estão bem ancoradas na nossa fé. A nossa questão é por que vivemos. Como eu já propus algum tempo atrás, para nós cristãos, o que deveria nos inquietar é a vida antes da morte. Não a vida depois da morte, porque a nossa vida depois da morte está garantida em Cristo Jesus. O que deveria nos inquietar é o hoje. Hoje, dia 29 de maio de 2022. Por que eu estou aqui nessa terra? As pessoas, situações e relações que eu tenho que lidar. Qual que é o propósito de Deus nessas coisas? Será que eu tenho andado nessa terra com esse coração pesado, esse encargo, esse fardo sagrado? E não sei vocês, mas também fiquei pensando nessa figura, todos nós que já fizemos exame de vista para avaliar o grau da nossa visão, no oftalmologista, né? Aquele aparelho grandão que você põe os olhos assim, e ele vai mudando a lente. Na minha vida, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, né? De repente eu estava enxergando, aí de repente a lente muda, eu falo, não, piorou aqui, eu estou enxergando mais embaçado as coisas aqui. Aí o Espírito Santo muda de novo, falou, melhorou, agora eu estou enxergando um pouquinho melhor. Mas depois ele muda, falou, agora eu estou enxergando mais claro isso aqui. Aí de repente muda, eu falei, não, mas essa situação piorou demais, ficou tudo muito confuso. E muitas vezes a nossa história é assim. Você pode estar achando que está enxergando bem, até situações muito naturais da história humana acontecer sobre você. E aí o que você está vendo já não faz sentido, virou um borrão. E eu nessa manhã queria propor para os irmãos 3 lentes que têm me ajudado, e eu confesso para os irmãos que já tem alguns anos que essas lentes têm me ajudado a definir a minha história. Obviamente, os caminhos são individuais.
né? Eu vou compartilhar a minha percepção. Cada um de vocês precisa estar diante do Senhor para entender quais são as lentes que definem a visão da estrada que você caminha. Eu gostaria de ler também Filipenses, capítulo 4. Versículo 11, Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós rendemos graças a Ti pelo tempo que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Cremos que, de fato, há um arsenal espiritual para cada um de nós, para que sejamos equipados e revestidos da Tua armadura e estejamos protegidos dessa geração má e incrédula. Oramos a Ti para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, que a Tua palavra seja esclarecida no nosso entendimento, que o Senhor ilumine e renove a nossa mente, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade e autoridade para cumprir o Teu propósito nessa manhã em todas as coisas. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que às vezes nós oramos nas reuniões de oração, talvez já perceberam isso. É uma oração cara para mim, ela é preciosa para mim. Essa expressão que Paulo fala aqui em Filipenses 4:11, eu aprendi a viver. E quando eu leio eu aprendi a viver, eu infiro que viver é um aprendizado. Nós não estamos prontos. Quando nós cremos no Senhor Jesus e nascemos de novo, não significa que nós estamos vivendo corretamente, mas que existe um caminho de aprender a viver. E essa figura tão real, né, da criança que nasce, figura que o Senhor usa com Nicodemos, figura que Pedro usa na sua carta no capítulo 2, filhinho, né, como crianças recém-nascidas. É porque quando nós tomamos consciência acerca de Deus e a nossa vida muda, nós nascemos de novo. Há uma nova natureza, é um novo homem, uma nova humanidade que nasce dentro de nós. E ela precisa ser desenvolvida, ela não está pronta. Oxalá se ela estivesse pronta, né? Então, creu no Senhor, no dia seguinte você já é uma pessoa madura, capaz de entender tudo, né? O Espírito Santo e as Escrituras, elas te dirigem sem nenhum erro, sem nenhum resvalo, sem nenhum escorregão, mas não é assim. Paulo fala, eu aprendi a viver. A vida veio, a vida foi passando, as situações vieram sobre mim. Obrigado. E eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver quando veio a fartura. Eu aprendi a viver quando veio a escassez. Eu aprendi a viver quando eu fui humilhado. Eu aprendi a viver quando eu fui exaltado. Existe um caminho de aprendizado na vida. E a primeira lente que eu convido os irmãos a tentarem encaixar aqui na sua visão, para ver se ela te ajuda a ter mais clareza ou embaça mais a sua vida, é aprender a entender qual que é a pessoa mais importante da nossa história. Eu sei que eu perco alguns pontos, porque, como alguma irmã já dizia, eu sou zero romântico, e não era a Kézia que diz isso, não. Alguma irmã fala, não, Paulo, você não tem nada de romantismo, zero. Eu falei, mas defina romantismo. É porque, às vezes, as sentenças nuas e cruas das Escrituras, elas podem levar você a um caminho muito cruel nas perspectivas de casamento, filhos, relações humanas, né? A ideia do casamento e do altar, né? Como se aquele momento, aquele marido e mulher, aqueles votos definissem aquelas duas pessoas, como que se o casamento delas definisse elas como ser humano. Na minha opinião, não. Quando eu tento encaixar a minha vida, a minha realidade, é necessário fazer esse exercício. E se a minha esposa morre? Se minha esposa se separa de mim, se meus filhos morrem,
Quais são as pessoas que, se eu tento colocar como referência para definir a minha existência, se eu as perder, então a minha vida acaba. Se essas coisas forem tomadas de mim e se eu vivo para elas, nossa, se eu pudesse então colocar meus filhos dentro de um cofre e impedir que nenhum mal venha sobre eles, tentar garantir que aqueles para quem eu vivo e o motivo de eu respirar, eles sejam protegidos, e se eles forem embora? E se a minha história for o motivo de eu viver? E se eu me amo mais do que qualquer outra coisa? E é claro que esse meu amor se referencia nas coisas que eu uso para a minha alegria, para o meu contentamento. E se eu me perco? E se eu sou condenado à morte por diversos motivos e caminhos? Então essa lente não encaixa para mim, a não ser o fato de entender que eu existo para primeiramente e primariamente me relacionar com o Senhor Deus. Relacionar com Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Às 16 horas, jogo do Atlético. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor Deus, a Trindade, o Senhor Deus, o seu Filho, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo, são as pessoas inegociáveis de uma relação pessoal que nós devemos ter. E eu gosto de falar isso para os irmãos do Pequeno Príncipe, Eu aprendi isso com a raposa do Pequeno Príncipe, que desde então, há sei lá quantos anos, é o meu avatar de e-mail. Porque eu já aprendi que a pessoa se torna querida à medida que eu me relaciono com ela. Simples assim. Não será em doses homeopáticas, cantando meia dúzia de músicas domingo de manhã, que te fará ter um coração que ama a Deus. É o exercício de dar tempo a Ele. É o exercício de ouvir a voz dEle. É o exercício de falar, agora não é hora de filho, não é hora de esposa, não é hora de marido, não é hora de esporte, não é hora de trabalho, não é hora de patrão. É hora de dedicar tempo à pessoa mais importante da minha história. É muito bonito quando o Senhor Deus, em todo o Velho Testamento, começando com os patriarcas, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou Deus de pessoas, eu sou Deus de relacionamento, eu sou Deus pessoal. Eu não sou Deus do cosmos, que Ele é. Eu não sou Deus de Saturno, das galáxias, Ele é. Mas quando Ele faz aliança com a humanidade, desde Gênesis, Ele passa o Velho Testamento inteirinho falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou Deus da aliança. Eu sou Deus que desejo que você me conheça. E de duas formas muito especiais nós podemos conhecer a Deus. Lá em Apocalipse 4, nós temos o Senhor Deus sendo exaltado e louvado porque Ele é o Criador. O Senhor Deus é o nosso Criador. Por isso que o versículo 11, o último versículo do capítulo 4, aqueles 4 seres viventes, os 24 anciãos, estão ali louvando Ele e falam, Tu és digno de honra, glória e poder. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Ti. E para o Teu querer elas foram criadas. Eu fui criado por Deus. Alguém me criou para Ele mesmo. Sou criatura de um Criador. E como Agostinho diz, inquieto está o nosso coração enquanto não se conecta nele, porque é para isso que existimos, irmãos. Se você crê que há um Deus Criador, Ele te criou. E qualquer outro caminho e qualquer outro centro que rejeita o Criador é um caminho de destruição e deformidade na nossa existência, porque eu existo para Ele. E me parece, já falamos isso outras vezes, o inimigo faz esse trabalho muito astutamente, porque o diabo não quer que você não venha nas reuniões. O diabo não quer que você peça um cântico, o diabo não quer que você faça uma oração. O diabo não quer que você prepare um estudo, o diabo não quer que você não dê uma oferta, porque enquanto essas coisas acontecem, ele te confunde. Toda a luta do inferno é para que o Senhor não seja a coisa mais importante da sua vida. E se o Senhor não for o seu primeiro amor, a nossa história é uma história de derrocada.
Por quê? Porque Ele é o sentido da vida. Ele é o tudo. Não é porque o Senhor ele é invejoso, caprichoso e ele quer tudo para Ele. Não, Ele é tudo. Nosso destino é Ele. Desaguaremos nosso espírito nele. Ele é o nosso destino de todos nós. Todos nós um dia estaremos com Ele. É o que Eclesiastes fala, não é? Porque haverá um dia que o nosso corpo voltará à terra, o pó volta à terra e o nosso espírito volta a Deus, aquele que nos criou. Então, quando um dia você e eu estivermos face a face com o nosso Criador, falar, eu existo por causa de ti. Aprove ao Senhor me criar, me trazer essa terra, e eu existi. E como Paulo fala lá, né, em Atos 17, 27, falamos semana passada sobre esse discurso aos atenienses, ele fala, o Senhor Deus estabeleceu tempos determinados para que os homens o busquem. É tempo de buscar a Deus e Ele não está longe de nenhum de nós. Deus não está escondido. Deus não está oculto. Deus não se revelou existindo e agora fala assim, então como eu posso chegar até ti? Falando, é impossível chegar até mim. O Senhor Deus, Ele tem buscado cada um de nós para se relacionar. Mas o que é impressionante, tanto você pega Isaías 55, versículo 6, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou Jeremias 29, 13, quando o Senhor fala, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. E se vocês me buscarem de todo o coração, sabe o que vai acontecer? Eu serei achado por você e eu mudarei a sua sorte. Então, de duas uma, ou o Senhor Deus está mentindo, ou nós não temos buscado Ele de todo o coração. E quando nós não buscamos o Senhor com sinceridade de coração, não é que Ele se esconde, é que outro Deus se levanta e governa nosso coração, Deus de D minúsculo. E é por isso que o Senhor Deus não pode se revelar como Deus, porque dentro do conjunto das minhas percepções, eu percebo vida, salvação, caminho em outras coisas. Mas o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. É por isso que chegamos em Apocalipse 5 e temos também a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos com um novo cântico, adorando agora o Cordeiro, porque ele é digno de abrir o livro, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus povo que procede de toda tribo, língua e nação. E para Deus os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. O Senhor Deus não é apenas o Deus Criador, Ele é o Deus Redentor. Somos dele duplamente, porque Ele nos criou e porque Ele nos redimiu. É aquela velha história daquele menininho que, muito simples, muito humilde, que com muito sacrifício, ele fez o seu bonequinho de chumbo. E depois de fazer seu bonequinho de chumbo e pintar e ter aqui ele ali, em alguma situação ele perde esse bonequinho. E ele fica triste porque ele perdeu seu bonequinho de chumbo, o único que ele tinha, até um dia que ele passa na frente de uma loja e ele vê aquele bonequinho na vitrine. Ele entra todo feliz, fala para o lojista, esse boneco é meu. Ele fala, sinto muito, uma pessoa veio aqui e me vendeu ele. Esse boneco é meu agora, ele não pertence a você. Ele fala, não, vira o bonequinho para você ver. No pezinho dele estão as minhas iniciais. Ele pertence a mim. Ele virou e falou, de fato tá. Mas... E aí então aquela criança vai, trabalha, junta dinheiro, vende o que tem para comprar aquele bonequinho e trazer de volta. E aquele bonequinho então aquele bonequinho é de direito dele 2 vezes. Porque ele o fez e porque ele o comprou. O Senhor Deus nos fez e o Senhor Deus nos comprou.
E é triste eu não ter essa lente de amanhã acordar e não falar: Senhor, que o Senhor seja meu universo. Eu não quero dar-te apenas algumas palavras, eu quero que a minha vida seja para ti. E aí nós temos Romanos 8, porque quem me separará dele? Nem a morte me separa, nem anjos, nem angústia, nada pode me separar de Deus. Então essa lente me faz sentido. Opa, achei uma lente que me faz sentido aqui. Essa lente me diz que ninguém me toma o Senhor Deus. E o Espírito Santo que habita em mim confirma isso, que eu fui adotado por Ele. O Espírito de adoção que me foi dado. Porque esse Deus Criador, meditamos nisso algumas vezes, né? Recentemente alguns irmãos lembraram disso, 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de nos chamar seus filhos. Em Hebreus 2,11 fala que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E 1 Coríntios 3,16, Paulo fala: vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, eu começo a entender que o meu Criador me comprou do pecado e agora Ele fala: agora você é meu filho. E o meu Salvador que morreu na cruz fala: e agora você é meu irmão. E quando Ele envia seu Espírito Santo em mim, Ele fala: agora você é casa espiritual de Deus. Eu habito em você. Quando? Sábados, domingos, feriados? Não, em todo tempo. Senhor, então quando eu posso ter comunhão com o Senhor? Sempre. Em toda situação? Em toda situação. Em todo momento? Em todo momento. Não é isso que Jonas descobre? Porque ele começa o livro dele querendo fugir da presença de Deus, achando que haverá algum lugar que eu possa me esconder dele. Mas quando Jonas está lá no ventre daquele peixe, se tem algum lugar que eu acho que Deus pode não estar, é dentro da barriga de um peixe. Mas Jonas descobriu que Deus estava lá também. E ele ora a Deus dentro da barriga de um peixe. Me faz sentido quando eu viro essa lente de visão de relacionamento e eu descubro que eu posso ter um relacionamento com Deus em todo tempo e em todo lugar. Não há mais ninguém nesse mundo que eu consiga ter esse privilégio. E isso me ajuda a definir um encargo, porque eu posso perceber a presença de Deus em todo lugar e em todo tempo. A segunda lente Deus é meu Pai, o Senhor Jesus é meu irmão, o Espírito Santo habita em mim, mas e agora? Qual a resposta que eu dou para Ele? E aí talvez seja um pouco isso que o Marcelo falou muito por alto sobre a teologia do coach, é que eu descubro que existe um Deus e pela própria força da nomenclatura, Ele é Deus. Então eu começo a existir que não é Ele que está ao meu serviço, sou eu que existo para servi-lo. O Senhor Deus não orbita ao meu redor, eu que orbito ao redor dEle, do reino dEle, da glória dEle, da soberania dEle. E isso é um trabalhar de desconstruir orgulho, é um trabalhar de reconhecer quem eu sou. E a gente é bicho besta mesmo. Porque quem sou eu, quem é você? E como nós nos arvoramos de uma consciência de acharmos que tudo gira ao nosso redor. Essa é a grande angústia do livro de Eclesiastes, né? Do escritor de Eclesiastes. Ele falou: não faz sentido, tudo debaixo do sol é vaidade. Não consigo encaixar as peças. Tentei muitas coisas e a conclusão que eu chego é vaidade e correr atrás do vento. O trabalho, a ciência, o saber, mulheres, o vinho, construções, edificações, tudo é vaidade. E ele vai ficando tão angustiado com essa realidade que ele vai se percebendo, e ele vendo ao redor que muitos justos morrem novos e muitos ímpios vivem por muitos anos. E ele vai percebendo que muitas pessoas justas choram sozinhas e ninguém os consola.
E ele vai percebendo que muitas pessoas são paparicadas e aduladas por outros porque eles têm dinheiro. E ele vai chegando numa agonia tão grande que ele fala assim: tenho por mais felizes aqueles que já morreram do que aqueles que estão vivos. Porque já passou essa fase, passou as injustiças, passou a opressão. E ele ainda fala assim: não, e ainda que eu vou falar outra coisa, mais felizes ainda são aqueles que nem nasceram ainda. Porque debaixo do sol as coisas não fazem sentido. E, irmãos, não faz sentido. Se a nossa história se reduz às experiências naturais dessa terra, não faz sentido. Então, para que eu estou aqui? E ao me relacionar com o Senhor Deus, qual que é o privilégio que eu tenho? Então eu tenho que colocar a lente de viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu vou descobrindo que nessa lente aqui, também eu posso ter esse sagrado encargo. E tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. E tudo é tudo. Tomar banho para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, ver TV para a glória de Deus, ver um filme para a glória de Deus, namorar para a glória de Deus, comer para a glória de Deus. Não tem uma situação da minha vida que eu falo: não, isso aqui não é para a glória de Deus. E quando você e eu adensamos nessa realidade de um compromisso de viver para a glória de Deus, o próprio Espírito Santo vai nos santificando e mostrando que muitas coisas que falamos, fazemos e pensamos não é para a glória de Deus. E o Senhor então começa a lapidar e nos transformar. Estou descobrindo que essa amizade ela não é para a glória de Deus. Estou descobrindo que esse hábito não é para a glória de Deus. Eu estou descobrindo que esse comportamento não é para a glória de Deus. Estou descobrindo que a minha conta corrente não é para a glória de Deus. Senhor, o Senhor se revelou a mim, eu posso me relacionar com o Senhor e agora eu posso viver para a Tua glória. Inclusive, podemos morrer para a glória de Deus. É isso que João 20, ele vai falar que Pedro morreu e glorificou ao Senhor na sua morte. E não é isso que Paulo também fala algumas vezes, Romanos 14, Filipenses 1. Não, eu quero viver. Se eu estou vivo ou vou morrer, é para a glória de Deus. E essa lente, ela começa a fazer muito sentido. Porque amanhã, eu não fui para a África, não sou missionário na África, não tenho um trabalho ministerialista, que transforma vidas, que muda cidades, eu não tenho, está tudo bem. Porque eu posso viver para a glória de Deus amanhã, dentro da minha realidade e dentro da dimensão que Deus me colocou. Eu posso ser um marido para a glória de Deus. A irmã pode ser uma esposa para a glória de Deus. Pode lavar os pratos para a glória de Deus, limpar a fralda da criança para a glória de Deus. E a sua vida se encherá de sentido. Quando o Senhor vai dando esse cargo, esse fardo, e a sua vida fala: não, eu não consigo não viver para a glória de Deus. É para a glória de Deus que eu estou aqui, e como a Paulo leu ali Jó, se o Senhor me tirar amanhã da terra, está tudo certo, porque eu existo para a glória dEle. E a minha vida está na mão dEle, Ele faz comigo o que Ele quer. Uma frase bonita que Agostinho usa no seu livro Confissões algumas vezes. Ele fala: ordena-me o que quiseres e conceda-me o que ordenas. Que coração! Deus, me fala o que o Senhor quer e concede-me que eu faça o que o Senhor quer. Porque Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, e Deus tem seu testemunho, e Deus tem seus pensamentos. Eu não pergunto para o meu sexo, para os meus impulsos sexuais, como eu devo viver. Eu pergunto para o meu Criador, como o meu sexo deve viver. Eu não deveria perguntar para a minha conta corrente como eu administro os meus recursos.
Eu teria que ter coragem de perguntar para o meu Criador, o meu Senhor, como o Senhor quer administrar os recursos. Porque teu é tudo. Minha vida pertence a ti. Eu não pergunto para os meus amigos como eu deveria me vingar, como eu deveria responder às pessoas, como eu devo lidar com meus inimigos, meus detratores. Eu pergunto ao meu Senhor: Senhor, como eu posso te glorificar nessa situação? E sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos descobrir que o reunir é uma resposta para a glória de Deus. Não é porque eu quero, não é porque eu acordei morrendo de vontade, é porque nós precisamos entender como eu posso glorificar a Deus com a minha vida. E as minhas respostas, eu preciso aprender a ouvir o que eu faço. Eu preciso aprender a ouvir o que eu faço. Nessa semana eu não vou falar para mim o certo ou errado, eu preciso ouvir as coisas que eu faço para ver se essas coisas são para a glória de Deus. Eu convido os irmãos, a gente já ir terminando, eu queria abrir com os irmãos em Eclesiastes. Capítulo 12. Talvez isso possa nos ajudar a viver para a glória de Deus numa época de pós-modernidade. É muito relativo. Nós podemos viver para Deus, para a glória dele, baseado nas nossas opiniões, né? E pode existir uma certa realidade ou sinceridade em alguns de nós que fazemos coisas que ofendem a santidade de Deus e nós não sabemos. Mas então qual que é a referência? Como que nós podemos entender a glória de Deus? Aqui no final do livro de Eclesiastes, de toda aquela angústia, né, existencial que estava cercando aqui Salomão, no versículo 13 do último capítulo 12, ele fala: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí nós poderíamos fazer esse paralelo lá de Apocalipse 14, versículo 7, quando João vê aquele anjo forte voando sobre as nações com o evangelho eterno na mão, pregando para todos os povos, línguas e nações: teme a Deus e dai-lhe glória. Como que você glorifica a Deus? Subindo escadas de joelho? Deixando de comer café da manhã amanhã? Vou fazer um jejum para a glória de Deus. Como você glorifica a Deus? Lendo a Bíblia? Vindo nas reuniões? Como é que você glorifica a Deus, se não é guardando os seus mandamentos? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque quando eu guardo os mandamentos de Deus e testemunho dos valores, da santidade, do testemunho de Deus no meu proceder, eu estou glorificando a Ele. Não é isso que Samuel fala para Saul? Falou: Saul, o que você acha que Deus prefere, sacrifícios ou obediência? Eis que melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Deus não está buscando sacrifício. Um dia da semana para você levá-lo a sério, e os outros 6 dias você faz o que quer. 10% do seu dinheiro, os outros 90% você faz o que quer. Não é isso que Deus quer. Aí alguém agora fala: não, tá bom, você me convenceu. Esse mês eu vou dar 90% do meu salário para Deus. Não, não é isso em si. Essas coisas necessitam ser respostas de uma realidade, mas elas não são a realidade. É por isso que muitas vezes nós nos confundimos e somos anestesiados com a religião e anestesiados com a opinião das pessoas ao nosso redor. Mas nós não sabemos o que o nosso Deus pensa a nosso respeito, certo? O evangelho eterno é: teme a Deus e dá-lhe glória.
Fomos feitos para Ele e fomos feitos para a sua glória. É isso que Paulo fala 3 vezes em Efésios capítulo 1, quando ele vai explicando a salvação. Para louvor da sua glória. Eu fui salvo para o louvor da glória de Deus. O Senhor enviou o Espírito Santo dele para mim, para louvor da glória dele. Somos igreja, povo dele, para louvor da glória dele. Ou você acha que o Senhor Jesus morreu na cruz e te salvou? Ou como tem uma música que eu até gosto, tadinho, eu sempre critico ele. Gosto muito do Jesus Adriano Romero, né? A maioria das músicas, que é o que canta meu universo. Eu gosto dele, gosto das letras dele, eu acho que ele é cristocêntrico. Mas tem uma música dele que ele diz que Deus diz que me ama e que tudo foi feito para chamar minha atenção. Poxa, forçou, né? Tudo foi feito. Deus fez tudo para chamar minha atenção. Não, o Senhor na cruz do Calvário, Ele de uma forma inequívoca, explícita, disse que me ama. E Ele me tirou da morte eterna e me tirou do império das trevas para o louvor da sua glória. Eu existo para a glória de Deus. Eu fui salvo para a glória de Deus. Eu obedeço os mandamentos para a glória de Deus. Para que o inimigo se envergonhe e para que Deus seja exaltado. Porque quando Paulo diz a Tito, Tito, fala para os jovens, para eles terem uma linguagem sadia, para que o inimigo não tenha o que difamar. Puxa, e Paulo preocupado com o vocabulário dos jovens, hein? E nós preocupados com muitas outras coisas. Porque tudo o que você faz, talvez a gente poderia ser binário dessa forma, ou é para a glória de Deus ou não é. E se não for para a glória de Deus, irmão? E se eu estou pregando para a minha glória? E se eu estou servindo os irmãos para a minha glória? Que tempo desperdiçado. Vai ser jogado fora. Porque o Senhor já fala lá em Isaías, a minha glória eu não dou a nada nem a ninguém. Você existe para a minha glória e essa lente precisa fazer muito sentido para nós. Aí é um jogo da virada. Porque quando o vetor, o drive, aquilo que me dirige é a glória de Deus, muitas pessoas ao nosso redor não vão entender as suas decisões. Porque eles não vivem para a glória de Deus. E eles falam, é isso mesmo, você vai jogar sua vida fora? Você vai desperdiçar isso? Você vai permitir isso? Você vai abrir mão desse sonho? Você vai abrir mão dos seus planos? Não, o meu plano é viver para a glória de Deus. E isso é uma desconstrução muito grande no meu coração e na minha fé, porque durante muito tempo eu achava que vida cristã era um caminho difícil, que eu tinha que fazer um monte de coisa que eu não queria, mas é para tentar compensar a salvação que eu encontrei e recebi pelo Senhor Jesus. Até um dia que eu não entendi. E toda vez que meu coração está dividido, eu consigo perceber que meu coração já foi seduzido por um outro Deus. Por quê, irmãos? Porque vida cristã é sim uma vida de renúncia para muitas coisas, mas por amor a uma pessoa. Eu não troco Jesus Cristo por essa glória humana. Né? Tinha falado com os irmãos da gente cantar amigo de Deus, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Porque quando eu estou ligado em Cristo, quando eu estou ligado no Senhor, é verdade, eu tenho inimigos, mas eles não me tocam. É verdade, eu passo por necessidade financeira, mas ela não tira meu sono. É verdade, eu tenho que lidar com doença, mas eu descobri que ainda quando eu passo pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E aí nós temos a terceira e última lente que eu queria propor para os irmãos, que é aquela frase que eu tenho falado com alguma regularidade para os irmãos de Jonathan Edwards, quando ele ora clamando a Deus para que ele grave a eternidade nos seus olhos. Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Quando limitamos as decisões que tomamos para o aqui e agora, não vai dar certo, irmãos. O encargo sagrado em nós, aquilo que Deus começa a pesar, nos exige olhar para o ali além.
exige andar pela fé e enxergar as coisas que não se veem com olhos naturais. Exige. Se essas coisas se perdem, nos tornamos imediatistas demais, olhando só o que eu preciso hoje. E essas coisas então se desconstroem. Por quê? Porque muitas das bênçãos prometidas pelo Senhor é para daqui a pouco. Mas muitas das ofertas satânicas do império das trevas é o prato de lentilha que te satisfaz agora. Aí nós preferimos a satisfação do agora. E nós não olhamos o ali além. Quando paramos de perder isso, quando paramos de orar, igual o Salmo 39, a partir do versículo 4, quando Davi fala: Senhor, dá-me compreender qual é a soma dos meus dias. Deste ao homem um pouco de palmos de vida, nossa vida vai passar. Estou querendo rogar praga não, irmãos. Mas tem gente aqui que vai morrer daqui a 1, 2, 3 anos. 5 anos. Talvez seja até eu. E não é possível que a gente vive como se a gente não fosse prestar conta ao nosso Criador. Vivemos só o agora. As nossas decisões são tomadas no agora e não na eternidade. O que acontece quando isso vem sobre nós? O sagrado encargo se dissipa. Eu não tenho a carga da eternidade em mim. Eu não ando nessa terra como peregrino. Eu não sou capaz de olhar da além do Jordão e ver a terra do descanso. E entender que ainda é tempo de passar pelo deserto. E graças a Deus, porque ao passar pelo deserto, a sandália não estraga, as vestes não se rompem e o Senhor dá do seu maná. Mas não é hora de parar. E é por isso que Paulo, em Romanos 8,18, fala: eu tenho por certo, eu tenho absoluta certeza que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É por isso que Paulo também fala em 2 Coríntios 4, né? Essa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Mas essas coisas só fazem sentido na continuação do texto, quando Paulo fala: não atentando nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Vou apertar a tecla SAP para os irmãos. Tudo que você vê vai passar. Você está vendo essa casa? Então porque ela vai passar. Você vê o seu carro? Então saiba, ele vai passar. Você consegue ver seu marido? Ele vai passar também. E seus filhos? Vai passar. E o seu corpo? Vai passar. Tudo que é terreno, que a gente vê com os olhos visíveis, é passageiro, irmãos. O Senhor precisa aumentar esse sagrado encargo no nosso coração. Por quê? Porque tudo que é eterno não se vê com os olhos físicos, se vê com os olhos do coração. E eu já aprendi com a Thaís, por causa do Pequeno Príncipe, que o invisível não se vê com os olhos físicos. E a gente vê melhor quando a gente vê com o coração. Mas Satanás, ele fala assim: para que você vai ver com o coração? Vai ter um monte de dúvida. E todo mundo ao seu redor não olha com o coração, olha com a razão, com o olho. Não. É por isso que Davi, ele fala: Senhor Deus, me mostra a finitude da minha vida, Senhor. E aí, muito famoso também, né? A oração de Moisés, Salmo 90, versículo 2, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Você entende que o seu tempo nessa terra vai passar um dia? Você consegue entender isso? Às 16 horas tem jogo do Galo, viu? E nós não tememos a Deus, que o Senhor tem misericórdia de nós. No meu caso, quando eu consigo alinhar essas 3 lentes, eu consigo encontrar um caminho que me faz sentido viver. Eu fui salvo para ter uma relação ininterrupta, constante, perfeita e eterna com Deus. E à medida que eu me aproximo dele, ele sussurra no meu ouvido: viva para a minha glória. Abrace para a minha glória.
Chore para a minha glória. Ria para a minha glória. Desfrute da sua esposa para a minha glória. Eduque seus filhos para a minha glória. Descanse sábado de tarde para a minha glória. Trabalhe para a minha glória. E quando os homens roubarem a minha glória, está tudo certo. Eu não vivo para a minha glória, eu vivo para a glória de Deus. E aí eu não sei como você pensa, mas essas três coisas, à medida que elas vão ganhando gravidade, ganhando força e peso, uma ajuda a outra. E eu entro num ciclo virtuoso. Quanto mais conheço a Deus, mais desejo viver para a sua glória, e mais a eternidade é uma realidade para mim. Quanto mais a eternidade é uma realidade para mim, mais eu desejo viver para Deus, e mais eu o conheço. E sabe o que vai acontecer conosco? Vai acontecer conosco como o Espírito Santo pode nos livrar do mundo líquido, que o Marcelo mencionou. Ficou muito famoso aqui no Brasil, Leandro Carnal, aquele ateu famoso, filósofo famoso, ele menciona muito o Zygmunt Bauman, que é o pai desse conceito mundo líquido, porque até os incrédulos dizem, vivemos uma época líquida. O amor é líquido, as relações são líquidas, o trabalho é líquido. Onde você pode firmar seus pés? Não há lugar para firmar o pé. O que acontece com cada um de nós à medida que o nosso coração vai ganhando sagrado encargo? À medida que um fardo, um peso, uma âncora de Deus vai sendo colocado no meu coração, o mundo líquido pode tentar vir com as suas correntezas. Eu estou bem firme em Jesus Cristo. O encargo de Deus, quando vai te definindo, é verdade, as pessoas e situações ao seu redor vão ser arrastadas pelo mundo líquido, mas você permanecerá firme. Para usar uma expressão que Paulo usa em Efésios 4, são as crianças que são agitadas pelos ventos de doutrina e são levadas de um lado para o outro. Qual que é a moda da semana? Aí nós somos os anzóis dos gatilhos mentais da internet, Clique aqui e saiba como ter uma vida feliz, clique aqui e saiba 3 passos para você ser feliz, clique aqui. E aí nessa semana eu estou descobrindo, eu já sei o caminho para eu ser feliz, mas me parece que à medida que o Senhor vai se tornando a nossa realidade, os ventos de doutrina e as correntes desse mundo não terão poder para nos levar para lugar nenhum. E o que acontece, pegando o exemplo aqui de Paulo, de uma pessoa que tem um sagrado encargo? Como Paulo fala lá em Coríntios, olha, você acha que eu fico andando na rua como desferindo socos no ar? Você acha que eu estou aqui cada dia e falo, vamos ver o meu dia, como que vai ser? Não, eu tenho um encargo, fui chamado por Deus, pertenço a Ele, cada dia da minha vida é devolvido para Ele, e eu vivo nessa terra aguardando a revelação dEle. O que acontece com uma pessoa que tem esse encargo no coração? Se não é, como Paulo fala em Atos 20, 24, para mim, pouco importa a minha vida, desde que eu complete a minha carreira. Encargo, irmãos. Porque Paulo aprendeu a viver. E Paulo entendeu que viver é completar a carreira que Deus tem para cada um de nós. Paulo fala muito mais importante do que viver 90, 80, 75 anos. Muito mais importante do que ter casa de praia, moto nova, carro conversível, conhecer a Disney, viajar para a Europa. Isso não é importante. O importante é que, quando eu voltar para Deus, eu tenha completado a minha carreira na terra. Aquilo que Deus esperava de mim, pela graça dele, eu devolvi a ele. E é por isso que Paulo fala, eu aprendi a viver. E sabe qual é o segredo de aprender a viver? É descobrir que a nossa força está em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. A força minha não está na opinião pública. A minha força não está no bom nome que as pessoas me dão.
Porque quando eu perco o meu bom nome, então eu desisto. A minha força não está no meu ministério. Porque se por algum motivo o meu ministério acaba, a minha vida acaba. Minha força não está na minha família. Minha força não está no meu emprego. Minha força não está no meu dinheiro. Minha força não está nos irmãos. Porque se os seus irmãos me abandonarem, eu faço o quê? A minha força está em Jesus Cristo. E Paulo fala, tudo posso quando Ele está no centro. Porque há uma força em Cristo que me ensinou a viver. E eu queria ler com os irmãos, como Paulo fala, né, a mensagem que a Bíblia parafraseada. A Margarete já até mandou para os irmãos algumas vezes, né, alguns textos dela. Ele é uma forma moderninha, né, de falar. E aquele texto que nós conhecemos bem, né, quando Paulo fala das suas credenciais no judaísmo e como ele abriu mão de todas essas coisas por causa de Cristo. Então, ele, aqui nessa versão aqui, Eugene Peterson, ele propõe assim: vocês conhecem o meu histórico, nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e eu jogo no lixo, com todo o resto. Tudo aquilo que eu antes julgava importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia eu considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio que eu tenho hoje de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo o mais se tornou insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Acho que essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa pegar na vida cristã. A vida cristã não é, irmãos, um conjunto de normas e regras que eu tenho que obedecer para alcançar alguma coisa. É uma pessoa que se torna a coisa mais importante que a gente tem. E ela começa a definir quem somos. E honrá-la e glorificá-la começa a ser a coisa mais importante da nossa vida. E a gente fala 1000 vezes, eu prefiro o Senhor Jesus. Mas você está perdendo essas coisas. Não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu estou ganhando a Cristo. Eu acho significante, depois os irmãos leiam Cantares, versículo 6 do capítulo 1, quando Salomão mesmo, né, ele acaba de escrever Eclesiastes, aí nós temos Cantares. E ali tem uma expressão da noiva, da sulamita ali. E é forte essa expressão, né, porque ela fala assim: não repareis o fato de eu estar queimada pelo sol. Eu fiquei muito tempo debaixo do sol, me queimei. E os meus irmãos me obrigaram a cuidar de vinhas que não pertenciam a mim. E a minha vinha, a vinha que me pertencia, essa eu não cuidei. E eu acho que essa é um bom perigo para nós. Uma vida que cuida de muitas coisas e o mais importante nós não cuidamos. E que o Senhor nos livre de chegar no final da nossa vida e falar: puxa, como eu tive uma vida debaixo do sol. Me expus demais ao sol. Me queimei com essa vida terrena. Preocupado demais com vinhas que não eram minhas. Preocupado demais com situações que não são eternas, situações que não são centrais, situações que não são urgentes. Para finalizar, eu também faço esse exercício com os irmãos, que os irmãos depois pensem. Eu, com muita facilidade, várias vezes, eu substituo a palavra Jerusalém e coloco o meu nome, para ver se faz sentido, e muitas vezes faz sentido, nas duas situações que o Senhor Jesus lamenta e chora por Jerusalém. Os irmãos conhecem bem as histórias, né? Temos essas duas situações, uma delas, o Senhor, ele fala: ô Jerusalém. E aí eu falo: será que o Senhor não está falando isso de mim?
Falou: Pablo, quantas vezes eu queria te trazer para debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com um pintinho. Você não quis. Você está procurando em outras galinhas proteção. Outras galinhas abrem as suas asas e você corre para elas. E aí a outra expressão, Lucas fala claramente que Jesus chora. O Senhor Jesus chora. E ele fala: Jerusalém, e eu também falo: Pablo, se você soubesse o que é devido à paz, ainda hoje, não é amanhã, não é daqui a 30 anos, é hoje. Pablo, se você soubesse hoje o que é devido à paz, você não me negaria, você não fugiria de mim. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento. Será que o Senhor Jesus está chorando com a nossa vida, a nossa história? Será que o Senhor Jesus amanhã, quando a gente sair desesperado para o nosso dia e tanta coisa que nós temos que resolver, será que o Senhor Jesus não está assim: ô Pablo, se você soubesse onde você pode encontrar paz, e se você soubesse que em mim você tem uma proteção para o seu coração, você não fugiria de mim. Aprender a viver, irmãos, que o Senhor nos ensine isso.